Bem, pessoal, vamos falar de um probleminha, né, que a gente chama problema. Deixa eu botar aqui. Problema da caixa de chocolate, tá? É um raciocínio, tá? Não é um tipo de problema. Lembrando que esses nomes não tem na literatura, tá? A gente inventa, né, esses nomes para poder facilitar e as crianças decorarem, né, esse tipo de raciocínio no final das contas. Então vamos imaginar uma caixa, né? Tem uma caixa aqui, uma caixa de chocolate, né? Aí tem alguns chocolates aqui, só que eu não sei a quantidade de chocolate que existe. E eu vou dar uma dica, né? Uma dica, né? Se N, que é o número de chocolates, né? Número aqui só, número de chocolates, tá? Se N é o número de chocolates, for dividido, for dividido por 3, o resto será zero. Se dividido por 4, o resto será zero. E se deixa eu ajeitar aqui. E se dividido por 5, o resto será zero. Certo que eu poderia escrever mais rápido, né? Se dividido por 3, por 4, 5, o resto será zero. Só que eu vou aproveitar isso aqui para fazer algumas variações, tá? Aí eu só apago esse zero e substituo por um valor diferente, tá? Então o que acontece? Eu posso também incluir aqui nesse probleminha também que n, né? É um número, é um valor entre 200 e 300, tá? Então, ó, o raciocínio vai ser esse. Ele vai dizer um número qualquer que eu tenho que descobrir, né? E ele vai dar essa dica, né? Se for dividido por 3, por 4 e por 5, vai dar resto zero. Observa que isso aqui é um problema de MMC, né? MMC. Por quê? Porque esse número n, ele será múltiplo, né? É múltiplo, 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 ao mesmo tempo, né? No tempo de 3, de 5 e de 4. Só assim, quando eu dividir esse múltiplo de 3, 4 e 5 pelos fatores, né, vai dar resto zero. Então, precisaria fazer o MMC, tá? Como vamos fazer aqui o MMC, vou fazer aqui em cima, tá? 3, 4 e 5. Eu vou fazer, mas não precisaria, porque ó, eles são consecutivos, 3, 4 e 5, então são primos entre si. Não são primos, né? São primos entre si, tá? Então, o MMC é a multiplicação deles, né? Então, não precisaria fazer assim, já poderia multiplicar, né? Que é 1 dividido por 4, né? Aqui vai ser 1, resto 5. E se eu colocar 5 aqui também, 1, 1 e 1. Observa que retornou, né, os fatores. Que é o MMC, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Então, ó, o valor de n, tá? Ele pode ser n. Quem seria o valor de n, que é os múltiplos de 3, 4 e 5? Seria 60, seria 120, né? Que observa que aqui é o MMC, né? Aqui é 2 vezes o MMC. Aí daria mais 180, né? Que é 3 vezes o MMC. Aí vai dar depois 240, que é 4 vezes o MMC. Depois 300, depois 360, né? Assim por diante, tá? Eu teria todos esses valores aqui, né? Uma infinidade de valores que se eu dividir por 3, 5 ou 4 e 5, 3, 5 e 4, tudo faz, vai dar resto zero.
Tá? Só que o fator restritivo falou que esse número está entre 200 e 300. Observa a palavra entre aqui, tá? Essa palavra entre exclui, né, as extremidades. Então, se olhar aqui a tabela de n, que poderia ser, o único que responderia, né, o valor de n, seria o 240, porque ele está entre, né, entre 200 e 300, certo? Então seria esse o primeiro raciocínio, tá? Se ele dissesse o menor valor de n, seria o 60, né? Seria o menor valor que dividiria por 3, por 4 e por 5 e daria o resto zero. Mas só que ele pediu um número que está entre 200 e 300, então a gente vai aqui nas possibilidades, né? Que são uma infinidade e acha que vai ser 240 a resposta do problema, certo? Então vamos aqui para uma variação aqui desse problema. Algumas vezes ele não diz que vai ser resto zero, ele vai dizer que vai ter um resto, tá? Ou seja, o resto vai ser 1, por exemplo. 1 ou 2 ou 3, que é a segunda variação, tá? Essa aqui é a primeira variação, tá? Eita. 0, cadê? O resto será 0, né? N é um valor entre 200 e 300. Vamos manter. Vamos pagar agora esse zero aqui, tá? No resto não vai ser zero mais, quando eu dividir, tá? O resto não vai ser zero. Vamos botar aqui um resto 2, por exemplo, tá? Um resto 2. Se dividido por 4, o resto também será 2. E se dividido por 5 também, o resto também será 2. Tá? Observe que esse é o segundo tipo, né? Segundo tipo, que é restos diferentes. Diferentes de zero, porém iguais, né? Observa que se eu dividir pelos fatores 3, vai dar resto 2, que é o mesmo resto. Se eu dividir por 4, também vai dar resto 2. Se eu dividir por 5, também vai dar resto 2. Ou seja, é o mesmo resto. É como se faz isso? É a mesma coisa, tá? Como continua sendo 3, 4 e 5, o MMC vai dar 60, né? Aí as possibilidades vão ser 60, 120, aí aqui 180, aqui 240, 300, 360, pontinho, 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 né? Até infinito. Só que como ele disse que dá resto 2, vou ter que somar mais duas unidades aqui, ó. Ou seja, o valor que eu estou procurando é 62, com esse aqui é mais 2, 122, aí mais 2, coloca aqui 182, com mais 2 aqui, né? 242, com mais 2, 302, com mais 2 aqui, 362, pontinho, 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 tá? Então, beleza. Observa que, do mesmo jeito, como ele fala que está entre 200 e 300, né? A solução seria essa aqui, né? Seria o 242. Qual a diferença? A diferença é que, como não dá resto zero, ele diz que dá resto 2, só que os restos são iguais, né? Então, a gente, ó, só adicionar 2 aqui na resposta final, tá? Que seria uma variação mais que é simples, né? Só basta adicionar 2. Cuidado que muitas vezes faz o MMC, aí soma 2, né? Aí diz assim, ó, o valor de n está entre 200 e 300. Aí, em vez disso, ele começa a multiplicar isso aqui vezes 4, vezes 5, entendeu? Para achar. E não é. Você tem que achar todo o MMC, os múltiplos do MMC, e somar 2 individualmente, ó. Tá? Somar 2 individualmente. Qual seria o erro? Dizer que acha esse primeiro 62 e depois duplica, né? Aí ia ficar 124. Aí depois vai duplicando. Tá errado, tá? É somando 2 individual. Ok? Então bora lá. Vamos fazer a última variação, tá? Que variação é essa? O tipo 3, tá? Vamos apagar esse aqui. Vamos colocar aqui, deixar os mesmos fatores, né? Vamos botar agora um resto aqui. Tá? Vamos modificar o resto aqui. Em vez de colocar aqui, ó, se for dividir por 3 dá resto, o resto será 2, vou colocar aqui, o resto será 1. Tá?
Aí, se dividido por 4, o resto será 2. Vou manter esse. E se dividido por 5, o resto será, vou colocar 3 aqui, tá? Será 3. Então, observa que nesse caso, tá? Ele vai ter resto, né? Que é o caso 3. Vai existir resto. Existir o resto. Porém, eles são distintos. São diferentes, né? Distintos. Certo? Então, como é que faz? Vê, a lógica continua sendo muito parecida, mas vamos observar, vê só. Se eu pego esse valor de n, que eu não sei qual é, se eu dividir ele por 3, tá? E me dá resto 1, tá? Aí eu pego o valor de n também, se eu dividir por 4, dá resto 2. Se eu pegar esse valor de n, dividir por 5 e dá resto 3, uma observação que a gente pode fazer é o seguinte, se eu pegar n agora e somar mais 2, ó, observa que quando eu somo mais 2 unidades aqui no resto, isso aqui vai para 3. Ou seja, vai dar um número divisível por 3. Então, somando mais 2 unidades aqui, nesse n, né? E dividir por 3, obrigatoriamente meu resto vai para 0. Aqui também, ó, se eu somar mais 2 unidades aqui, ou seja, se eu colocar n mais 2 aqui e dividir por 4, o resto também vai dar 0. Tá? E se eu pegar o valor de n e somar mais 2 unidades, ó, quando somo mais 2 aqui, isso aqui vai ser igual a 5, né? Que é igual a 4, e vai ser divisível, né? Então, dividido por 5, o resto também vai ser 0. Então, ó, esse número, o MMC, né, de aqueles números, né, que seria a tabela, em vez de ser n, vai ser de n mais 2, ó. N mais 2, tá? Ou seja, quem seriam os valores de n mais 2? Né? Seria 60, né? Que é o MMC de 3, 4 e 5, né? Só que, no caso, não vai ser n, vai ser n mais 2, ó. Os valores de n mais 2 vai ser 60, 120, 180, né? Aí, 240, opa, 240, 300, 360, pontinho, 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 né? Então, aí, ó, só que é n mais 2. Então, quem seria o valor de n, né? Nesse caso, eu subir só um pouquinho aqui. Quem seria o valor de n? Ó, se n mais 2 é isso, né? E ele está entre 200 e 300, está por aqui, né? Só que eu tenho que subtrair 2. Observa aqui, ó. Nesse caso é o contrário, né? Antes eu estava somando 2 unidades, né? E nesse caso eu vou ter que subtrair 2 unidades para achar o valor de n, né? Meu valor de n seria aqui 58, né? Subtraindo, né? Aqui 118 para somar 2 unidades, tá? Aqui seria 178, tá? Aqui seria 238, tá? Aqui seria aqui subtraindo aqui, aí ia ter duas respostas, né? Vamos fazer 298, tá? E aqui seria 358, tá? Nesse caso, eu teria duas respostas, né? Seriam os valores de n possíveis, né, para estar entre 200 e 300, seriam esses dois aqui, né? Seria 238, né? E 298, tá bom? 298. Vamos testar, tá? Vou apagar aqui esse... Vamos fazer aqui no cantinho, só para não apagar, tá? Vou apagar esse pedacinho aqui, tá? Vamos pegar esse primeiro número aqui, fazer esse teste aqui, 238, né? Vamos dividir por 3, né? Para ver se vai dar resto 1. Aí, ó, aqui vai dar 7, né? Que vai dar 21, né? Aí sobra 2, 8, né? Ou seja, vai dar 9, 27, resto 1, né? Bateu. Vamos dividir 238, né? 238, vamos dividir por 4, né? Aqui vai ser 5, que vai dar 20, né? Sobra 3, o 8, né? Aí vai dar 9, aqui, que é 36, resto 2, tá? Como pediu, ó, resto 2 se dividir por 4. E por último, né, se dividir 238 por 5, nem precisa, o resto vai dar 3, né? Que o mais próximo é 235, mas vamos fazer, aqui vai dar por 4, vai dar 20, aí sobra 3, né? Aí aqui 8, e vai ser o mais próximo vai ser 7, que é 35 aqui,
e resto 3, como ele pediu, tá bom? Então, existem essas 3 variações aí, tá? Do probleminha da... Se eu fizesse para 298, também ia bater, tá bom? Então, existem essas variações aí. A primeira, que dá resto 0. A segunda, que o resto vai dar um resto, porém eles são iguais, né? E essa terceira, que também vai dar resto, porém os restos são diferentes, tá? E normalmente você consegue fazer dessa forma que eu mostrei agora, beleza? Então é isso aí. No livro, a maioria dos exercícios é desse tipo 3 aqui, tá? Então eu já fiz alguns. Mesmo assim, quando forem fazer, se ficar com dúvida, é só questionar lá no grupo, tá? Que eu faço explicando a questão novamente com esse raciocínio aqui, tá? Então esse é o problema um tipo de problema que chama problema da caixa de chocolate, beleza? É isso aí, valeu, até mais.